Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem, embaixador, pergunto desde já como é que está a ver estes últimos instantes da crise política que se instalou em França e que aparentemente redundará num governo de extrema-direita em coabitação com Emmanuel Macron. Como é que viu estas últimas horas, embaixador? Bom, a última semana confirma aquilo que era a percepção generalizada de que a decisão de Macron de dissolver a Assembleia, contando para isso que a esquerda não se unia e, portanto, ele poderia ser uma espécie de fator de contraponto à extrema-direita, acabou por não se realizar. A esquerda quiçá de forma um pouco artificial e tendo em atenção, digamos, o momento emocional que se vive, acabou por se unir através de um programa comum que é muito ténue e mais do que isso, é muito pouco plausível que venha a constituir-se numa base possível para uma alternativa de governo. Dito isto, isso evitou que os setores mais moderados da esquerda pudessem ser tentados a apoiar Emmanuel Macron, que era o que ele queria. O que ele queria era deixar isolada a extrema-esquerda dentro da esquerda, isto é, a esquerda do La France Insoumise, a França insubmissa de Jean-Luc Mélenchon, e por outro lado, os socialistas e os setores mais de centro-esquerda, que ele pensava poderem ir votar nele, votar no seu centro, e com isso achava que se poderia contrapor à direita, esperando que para essa direita também não fugissem os votos da direita tradicional democrática. Fugiram os votos da direita tradicional democrática, ou parte dos votos da direita tradicional democrática, o chamado grupo de Henrique Ciotti, e do outro lado as esquerdas uniram-se. Portanto, ele ficou com o seu centro mais reduzido, e mais do que isso, com um centro eu diria, em cólera interna, porque as pessoas que confiaram em Emmanuel Macron e que, no fundo, vamos lá ver, também beneficiaram na sua subida da existência de Emmanuel Macron, vale a pena dizê-lo, em 2017, foi ele quem deu cabo, de certa maneira, da esquerda, na tentativa desde o início, de se colocar como contraponto a Marine Le Pen. Uh, Hoje em dia, o centro, constituído basicamente por três partidos, que é o próprio partido de Emmanuel Macron, que é o Renaissance, que está profundamente mal disposto com o seu líder. Depois com o MoDem de François Bayrou, que é um partido do centro e que vive ali permanentemente numa tensão de sobrevivência. E depois alguém que quer ser Presidente da República em 2027, que é eh, o primeiro-ministro de Macron em 2017, que é Edouard Philippe, que tem um grupo chamado Horizon e que tem tido na última semana posturas muito negativas relativamente à decisão de Macron de dissolver a Assembleia. E, portanto, Macron está ensanduichado. À hora que gravamos este programa, é depois do primeiro grande debate na televisão francesa entre os representantes das três tendências. No caso da tendência da extrema-direita, não há mais pequena dúvida, Jordan Bardella está lá, já fala, como disse, quando eu for primeiro-ministro vou fazer isto, etc. No centro está uma pessoa que nem sequer foi consultada por Macron a quando da dissolução, que é Gabriel Attal, que é o seu atual primeiro-ministro, mas que é, no fundo, o titular do grupo da Attal para estas eleições, e que defende, digamos, o status quo e defende a mudança controlada por Macron. E à esquerda, aparentemente, os partidos de esquerda decidiram criar rotativamente um representante para os debates que ainda aí vêm. O primeiro foi Manuel Bompard. Manuel Bompard é um homem da France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, portanto o setor mais à esquerda dentro da esquerda, mas apesar de tudo, no debate tentou ser mais ou menos moderado. A grande preocupação do debate, e isso também traduz o que é a grande preocupação da sociedade francesa e no fundo o que está por trás destas eleições, é a questão económica. É a questão do custo de vida, é a questão da redução ou não da idade da reforma. Como é sabido, a França teve no passado a idade da reforma já aos 60 anos, ainda com o governo socialista,
Portanto, depois Sarkozy coloca a idade da reforma em 62 e Macron agora impôs ao Parlamento, através de um mecanismo de imposição que a França existe e que o governo pode utilizar, impôs a reforma aos 64. Portanto, agora há uma discussão sobre isso. O governo mantém naturalmente a sua reforma aos 64, a esquerda quer reduzir para os 60 outra vez, num processo gradual, e a extrema-direita anda ali, anda no meio disto, com um discurso que já teve avanços e recuos. E depois há medidas várias que aparecem neste debate, desde a redução do IVA, do lado da extrema-esquerda ou da frente-esquerda aparece uma proposta no sentido do congelamento dos preços. Nós sabemos que historicamente o congelamento dos preços é algo que tem uma duração limitada, porque depois há questões que se ligam até à própria capacidade de abastecimento a partir do momento em que os preços não sobem. Portanto, há um debate de natureza económica. E depois há uma outra questão que está em cima da mesa, naturalmente, que é a questão da imigração. A questão da imigração e a questão, vamos tentar encontrar as palavras certas para isso, a questão de muitos franceses, particularmente pessoas mais idosas e pessoas que têm, digamos, uma outra imagem da França, considerarem que a França de hoje, pelas medidas que têm a ver com a imigração, mas também com a mudança geracional dentro da própria imigração, e com, digamos, o peso das comunidades islâmicas, o peso da mudança do cenário da vida cotidiana dos franceses, portanto, isto tem muito a ver com a circunstância de muitos franceses acharem que já não se sentem em casa. A sua França desapareceu. E esta noção está a ser explorada, e muito bem explorada pela extrema-direita, no sentido de dizer: nós queremos restituir-vos, digamos, a vossa identidade. E este é um ponto que está a colher em determinadas áreas até que, ao que parece, viriam da esquerda e passaram para a direita, senão, não, aliás, não há outra justificação para se pensar porque é que a extrema-direita subiu tanto. Parece-lhe, embaixador, exatamente no que tem a ver com a subida da extrema-direita, de um ponto de vista mais global em termos europeus, não lhe parece que, de alguma forma, esta extrema-direita também está, vou usar este termo, a enganar os eleitores? Acontece que a extrema-direita é tida como alguém que pretende acabar com a União Europeia. Ora, acontece que não é nada disso que a Itália está a acontecer, também não é nada disso que está a acontecer nos Países Baixos, onde a coligação não quer que o país saia da União Europeia, e verdadeiramente a extrema-direita francesa também diz que está confortável no euro, não estará confortável em tudo o que é a União Europeia neste momento, mas aparentemente também não quer sair, não quer ver a França sair da União Europeia. O que é que se passa com esta extrema-direita e com as propostas que chamam tantas pessoas àquele lado do espectro político, que depois acaba por não se consubstanciar em nada que se pareça com o Brexit? As extrema-direitas são diferentes entre si, respondem a agendas nacionais diferentes e a agendas de preocupação diferentes. Costuma-se dizer que a extrema-direita responde de forma errada às questões certas. Eu acho que isto é um demasiado favor à extrema-direita. Mas, dito isto, a extrema-direita portuguesa, que está consubstanciada no Chega, é uma extrema-direita que tem uma agenda. A extrema-direita espanhola tem uma agenda completamente diferente, tem muito mais ideológica, conservadora, quase nos princípios, e mais do que isso, tem muito a ver com a questão da eliminação ou da travagem das autonomias. A extrema-direita italiana tem muito a ver com as migrações e com a circunstância da Itália ser um país de entrada de migrações, e mais do que isso, tem hoje em dia uma agenda, essa sim, verdadeiramente extrema-direita tradicional, que é uma agenda conservadora em matéria de princípios, de educação, de aborto, etc., que é uma extrema-direita muito próxima da extrema-direita americana, religiosa americana. A extrema-direita francesa tem vindo a evoluir, porque a extrema-direita francesa tem a ver, que se chama-se família Le Pen. E a família Le Pen Jean-Marie Le Pen é o descendente, digamos, financeiro de uma extrema-direita criada nos anos 50, de Tixier-Vinhancourt, etc., e que se baseava numa certa desculpabilização relativamente ao colaboracionismo nazi, etc. Evoluiu. E lembremos-nos, por exemplo, em 2003,
quando Jean-Marie Le Pen passou à segunda volta com Jacques Chirac, que toda a esquerda se colocou ao lado de Jacques Chirac contra Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen significava uma espécie de pós-fascismo e pós-colaboracionismo em França. Vem a filha Marine Le Pen e faz a chamada desdiabolização e começa a anular, para já, o discurso antissemita e o discurso, eu diria, de desculpabilização do colaboracionismo. E depois começa, primeiro tem uma agenda anti-europeia, e o António referiu isso, Marine Le Pen queria sair do euro, Marine Le Pen punha em causa a União Europeia tal qual como ela estava, e depois começa a evoluir, e eu diria, para sobreviver num eleitorado que, apesar de tudo, pressente que há vantagens por parte da União Europeia, que a França não pode abdicar, tendo em particular o papel central que a França tem nessa mesma União Europeia, começa a mudar o discurso e começa a adaptar-se dentro da União Europeia. E hoje em dia já aceita o euro, já aceita mudar algumas coisas dentro da União Europeia, portanto, agora, nós temos que perceber uma coisa, particularmente nos partidos radicais, porque nos partidos moderados as coisas são, apesar de tudo, mais sérias. Nos partidos radicais, uma coisa é a linguagem que se tem quando não se está no poder e a linguagem que se tem quando se está no poder. E quando se está no poder, às vezes, o radicalismo renasce, porque os partidos são não radicais e mais moderados enquanto estão a captar votos, do que quando chegam ao poder. Isso acontece quase sempre nos partidos radicais, enquanto que os partidos moderados, sociais-democratas ou democratas cristãos, normalmente são mais respeitadores, embora, como regra, e nós sabemos aqui em Portugal, os partidos nunca cumprem aquilo que prometem em campanha eleitoral. Ponto. Exatamente. Obrigado, embaixador. É um tema com que, com certeza, abriremos o programa da próxima semana. Entretanto, vamos aqui fazer o primeiro intervalo. Até já. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para, embaixador, lhe pedirmos que nos dê as suas ideias sobre aquilo que foi mais uma semana de guerra na Ucrânia, nomeadamente no que tem a ver com o facto de a Rússia ter decidido explicar que estava aberta a negociações com os Estados Unidos. Aliás, como o embaixador disse várias vezes anteriormente, a Rússia sempre estaria, quando estivesse aberto ao diálogo, sempre estaria para o fazer com os Estados Unidos e não diretamente com a Ucrânia, ou pelo menos em paralelo com a Ucrânia. Parece-lhe que tudo isto é um recado antecipado a uma possível vitória de Donald Trump? Não sei, a Rússia, o António tem razão, a Rússia sempre disse que queria falar com os Estados Unidos e achava que o seu diálogo é com os Estados Unidos. Isto porque a Rússia considera que a Ucrânia é um mero instrumento na mão dos Estados Unidos e do mundo ocidental e que, portanto, estar a discutir com a Ucrânia é apenas, digamos, uma sucursal face à filial. E, portanto, a Rússia quer falar com os Estados Unidos e não é por acaso que ainda ontem aparece uma indicação de que houve contactos entre o secretário de Estado, o secretário de Defesa americano e o secretário de Defesa russo. Portanto, há aqui uma abertura, digamos, eu diria, estratégica. Porquê? Porque vamos ser claros, quer dizer, quer os Estados Unidos, quer a Rússia, que são os detentores dos dois maiores arsenais nucleares do mundo, pressentem que neste tempo de elevada tensão, em que a questão nuclear vem muito ao de cima nas conversas e muito ao de cima até na retórica, é preciso haver o chamado telefone vermelho que havia no passado relativamente entre a União Soviética e os Estados Unidos. É preciso fazer renascer esse telefone para evitar que determinados sinais estranhos, provocações, operações de falsa bandeira, possam de repente desencadear uma tragédia. E, portanto, a Rússia gosta disto, porque a Rússia gosta de ser tratada como um grande poder à escala internacional. Volto a lembrar que Barack Obama chamou a Rússia uma potência regional. Foi uma coisa que ofendeu brutalmente a Rússia. A Rússia quer ser tratada à escala global. E os Estados Unidos andaram a furtar-se, e andam a furtar-se a isso há muito tempo, porque querem considerar a legitimidade da luta ucraniana pela sua independência e, digamos, a preeminência da vontade ucraniana nessa mesma luta. A Rússia quer deslocar a conversa para o chamado desenho de uma nova arquitetura de segurança leste-oeste, na qual ela possa ser um dos pilares e os Estados Unidos outra. Aí, esquecendo a China, considerando que a China não é, digamos, um ator principal na arquitetura de segurança europeia.
Em que medida é que os Estados Unidos vão a caminho disto ou não? Eu acho que no que toca às grandes questões e às grandes questões de risco, questão nuclear, os Estados Unidos estão disponíveis para isso. Quanto ao resto, não estarão tão cedo. Isto é, salvo Mas a se questão é exatamente essa, embaixador. Não estarão tão cedo até novembro ou a seguir a estarão tão novembro cedo até manter-se-ão? novembro. Eu acho que até novembro não há condições para isso. Além disso, os Estados Unidos, se acaso fossem tentados a isso é de certa maneira contraditório com a própria decisão americana de libertar meios financeiros para a Ucrânia, para a luta ucraniana. E vamos ser claros, o que são esses meios financeiros? São meios financeiros para financiar indústrias americanas que dão material, munições e material à Rússia, à Ucrânia. E por isso mesmo são, digamos, estímulos Financiamento interno. à indústria de defesa americana. E isso, quer dizer, há um momento a partir do qual se pergunta, mas afinal os americanos querem o quê? Querem manter este tipo de ajudas ou querem pura e simplesmente travar isto e de certa maneira não ganhar com a guerra? Esta também é uma questão de fundo que aqui está, porque os americanos nesta guerra, eu volto a dizer, têm várias dimensões em que ganham. Não têm tropas, ganham imenso dinheiro na venda de material, porque, como é sabido, mais de 80% do dinheiro que dão à Ucrânia fica nos próprios Estados Unidos, porque são ajudas de Estado à indústria de defesa. Vendem à Europa agora aquilo que a Europa não pode comprar à Rússia em matéria de energia. Tem além disso, uma posição, sob o ponto de vista internacional, digamos, moralmente inatacável, porque a defesa da Ucrânia e a defesa da independência da Ucrânia é positiva para os Estados Unidos e para a imagem dos Estados Unidos, degradada agora, fortemente degradada em Gaza, vamos ser claros. E além disso tem o outro aspecto que não tem tropas lá. Esse é que é o ponto fundamental. Os americanos adoram guerras feitas pelos outros e onde não tem tropas. E, portanto, estão a defender os seus interesses e os interesses ocidentais, em termos gerais, em termos do equilíbrio global. E, portanto, nós estamos neste momento num tempo em que a Rússia dá uns sinais estranhos. Por um lado, a Rússia não tem conseguido, depois daquele avanço em Kharkiv, no sentido de alargar a frente de batalha, a Rússia não tem conseguido grandes ganhos e aparentemente está neste momento a sofrer alguns reveses que têm a ver com a circunstância dos ucranianos terem podido utilizar algum material que lhes é dado pelos Estados Unidos, nomeadamente, para poder fazer ataques. Aquilo que se passou nas praias da Crimeia é um bocado chocante, na realidade, é a utilização dos ATACMS, o envio de mísseis americanos, que no fundo acabaram por atacar populações civis. E vale a pena dizer, para as pessoas terem isto bem presente, nas guerras, as populações civis, o ataque deliberado a populações civis é um crime de guerra. Pode haver, digamos, casualties, populações civis que sejam atingidas em função de ataques militares. E nós sabemos, e este é um ponto também importante nesta guerra, e nesta guerra isso tem sido muito evidente, e no Médio Oriente também, que muitas das vezes os combatentes utilizam zonas civis para disfarçarem os locais onde estão a atuar. E, naturalmente, na retaliação, os civis que estão próximos dessas zonas civis são feridos e são vítimas. E, portanto, há aqui uma mistura e uma zona cinzenta. Outra coisa é o ataque deliberado. E, portanto, os ataques deliberados às populações civis, de qualquer dos lados, são considerados crimes de guerra. E já agora vale a pena dizer, António, que nas últimas horas o Tribunal Penal Internacional decidiu indicar como sujeitos a um mandato de captura, quer o antigo ministro da Defesa russo, Shoigu, quer o atual, o ainda atual, chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, Gerasimov. Isto traduz, de facto, um reforço daquilo que é a atitude do Tribunal Penal Internacional perante figuras russas. Putin já estava aí na primeira linha e já há outras figuras russas nesse mesmo pipeline de acusações. E, portanto, a Rússia está, digamos, sob uma forte pressão. A sensação que se tem neste momento, e eu vou utilizar uma expressão que Emmanuel Macron utilizou aqui há uns tempos, é que a Rússia está numa espécie de dilema estratégico que é, não é, que é, a Rússia sabe que o patamar seguinte àquilo que é
que são os meios de natureza convencional que tem vindo a usar de forma muito séria, muito elevada, com drones, com mísseis, com ataques às instalações elétricas, etc., o passo seguinte é o nuclear tático. E, portanto, dá a ideia que a Rússia, não obstante várias provocações de que tem vindo a ser objeto, nomeadamente as provocações na Crimeia, em que a Ucrânia tem demonstrado uma capacidade de utilização de drones que torna a situação extremamente instável para a Rússia tem toda a sua frota do Mar Negro encostada à zona mais asiática do Mar Negro, precisamente porque tem medo dos ataques ucranianos. Portanto, a Ucrânia tem aí uma vantagem através disso. Ora bem, a Rússia não sabe como é que há de reagir a isto, porque o passo seguinte é muito elevado. E daí, talvez, isto é uma suposição, este recurso à discussão com os Estados Unidos sobre esta matéria. Há aqui qualquer coisa por trás que me está a falhar, devo confessar, porque a sensação que há é que a Rússia não pode continuar toda a vida a dizer daqui a dias vamos fazer nuclear tático, daqui a dias, se houver mais provocações, vamos a um passo seguinte. Medvedev tem vindo a dizer isto sistematicamente e depois não faz nada. E, portanto, das duas uma, ou há um ataque avassalador de mísseis, com consequências até junto às populações civis, mas com as consequências também na ação do Tribunal Penal Internacional, ou então a Rússia tem que passar ao nuclear tático. E o nuclear tático é de uma gravidade extrema, porque pode de facto desencadear um conflito à escala global. A alternativa a isso, embaixador, será talvez a eternização da guerra sem nenhum avanço tático no terreno, mas que mantenha em banho-maria, digamos, Mas é um tudo banho-maria por ali se passa. É um banho-maria relativo, António, porque a Rússia está a sofrer humilhações sistemáticas com ataques ao seu próprio território feitos pela Ucrânia, uma certa legitimidade, porque se a Ucrânia é atacada no seu território por Pois claro, ataques russos, também tem o direito de atacar. Até agora tinham feito apenas com meios próprios. Agora está autorizada pelos Estados Unidos a utilizar alguns meios até um determinado limite. Mas, quer dizer, é muito natural que, sendo Belgorod uma cidade russa, de onde partem, de cuja zona próxima, partem ataques para a Ucrânia a umas dezenas de quilómetros, é natural que a Ucrânia, na sua retaliação, passe a linha de fronteira. Ou será que só a Rússia que tem o direito de agressão? Quer dizer, porque há aqui um momento a partir do qual há aqui um equilíbrio relativamente a isto. Não pode só um país dizer e agora as minhas balas acabam na fronteira. pois claro. Já não acabavam com os drones, mas agora já estão com material ocidental. A ideia é que isto pode dar uma escalada e não sabemos onde é que as escaladas acabam. E daí a utilização do chamado dilema estratégico, que é a noção de saber o que é que a Rússia vai fazer. A Rússia está, neste momento, claramente num dilema estratégico. E um dos lados da resolução desse dilema pode ser trágico. Pois claro. Obrigado, embaixador. Mais um tema que com certeza iremos abordar na próxima semana. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. E até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que não se masse connosco por lhe pedir que analise algo que tem a ver com Portugal, mas não há como escapar a isso, embaixador. Como é que vê o facto de, finalmente, e como se esperava, António Costa ser o novo presidente do Conselho Europeu? Eu acho que os socialistas europeus, repare bem, o que é que os socialistas europeus tinham hoje em dia, no quadro atual, como postos principais? Tinham um lugar de alto representante para a política externa e de segurança, que, por sua vez, é um vice-presidente da Comissão Europeia. Exato, portanto, além de mais, é considerado o lugar número 4, nem sequer é do E é um top 3. lugar, e é um lugar que está subordinado à Presidente da Comissão Europeia. Porque é vice-presidente da Comissão Europeia. Porque é um lugar que tem um duplo chapéu. O alto representante é ao mesmo tempo o representante do Conselho, isto é, dos ministros, e é ao mesmo tempo vice-presidente da Comissão. Muitas pessoas puseram em causa esta fórmula que foi criada, a meu ver, mal, pelo Tratado de Lisboa, que cria uma poluição entre as duas instituições. E é outra coisa, se me permite, embaixador, é além de mais um lugar que não representa coisa nenhuma, porque a União Europeia não pode dar-se ao luxo de dizer que tem uma política externa verdadeiramente consequente. Não, além do mais, o que aconteceu ao longo destes 2 anos, em particular dos últimos 3 anos, foi a circunstância da Presidente da Comissão Europeia
ter, no fundo, raptado aquilo que eram os poderes do Conselho, e não falo apenas em matéria de política externa, mas tomando posições relativamente a determinados dossiês, neste caso internacionais, por exemplo, o caso da Palestina, completamente à revelia daquilo que era o consenso existente no seio do Conselho. Ora bem, o que é que os socialistas decidiram fazer? Decidiram colocar uma personalidade que tem um peso grande, vamos ser claros, António Costa, por muito que algumas pessoas em Portugal não gostem dele e metade do país não gostará, mas António Costa tem um grande peso nos socialistas europeus. E foi primeiro-ministro durante 8 anos. E é uma figura de peso neste quadro dos socialistas. E, portanto, coisa que Borrell não era. Borrell, quando foi para aquele lugar, era uma figura com alguma visibilidade dentro dos socialistas, mas nunca tinha sido primeiro-ministro nem nada parecido. António Costa é uma cartada forte dos socialistas, no sentido de aproveitarem um lugar que nunca tinham tido. Convém dizer que o lugar de presidente do Conselho Europeu, criado pelo Tratado de Lisboa, é um lugar que nunca tinha sido exercido por um socialista, tinha sido exercido por dois conservadores europeus, Tusk, o atual primeiro-ministro polaco, que já tinha sido primeiro-ministro anteriormente, e Van Rompuy, belga, e depois foi exercido por Charles Michel, que era liberal. Os socialistas nunca tinham tido esse lugar. E agora, ao tê-lo, tem-no numa circunstância interessante. Tem-no, por um lado, através de alguém que esteve ali durante 8 anos como primeiro-ministro sentado ao lado deles, que é um dos mais antigos à volta da mesa. E a antiguidade na União Europeia é um posto. Eu sei do que falo, porque sei a importância que é estar ali muito tempo à volta de uma mesa e conhecer as pessoas todas, e conhecer o Secretariado-Geral do Conselho, conhecer a Comissão e conhecer a máquina. E António Costa vai com esse conhecimento. Vai para um lugar importante. E vai para um lugar importante num momento em que, dentro do Conselho, há uma vontade de tentar equilibrar aquilo que foi o desequilíbrio provocado por Ursula von der Leyen ao longo dos últimos anos. E Costa é dos poucos que podia fazer isto. Podia fazer Costa, podia fazer Scholz, podia fazer o Hugo Sánchez, Pedro Sanches. mas seria muito difícil a outro primeiro-ministro conseguir fazer isto. Será que isto significa uma tensão com Ursula von der Leyen? Vamos ver. Tudo depende também da maneira como Ursula von der Leyen for eleita no Parlamento Europeu. E aqui eu gostava de dar uma nota, que é o seguinte. Ursula von der Leyen, os conservadores europeus, tiveram mais votos neste Parlamento, nestas eleições para o Parlamento Europeu. Ursula von der Leyen tinha sido tentada ao longo dos últimos meses, e falámos aqui nisso, em ir estender a mão a Giorgia Meloni para ir buscar votos da extrema-direita, de uma certa extrema-direita. Há dois grupos de extrema-direita dentro do Parlamento Europeu. Quer os socialistas, quer os liberais, digamos, reagiram fortemente e disseram a Ursula von der Leyen: nós não estaremos consigo se for por aí. E, portanto, neste momento, este acordo de princípio que faz com que ela possa continuar, ou que seja, a proposta para continuar, que Costa seja presidente do Conselho Europeu, e que Callas vá para alta comissária, e que se mantenha o lugar para o Partido Conservador Europeu, para o PPE, no Parlamento Europeu, tudo isto é um pacote global para satisfazer os conservadores, mas para ao mesmo tempo travar a entrada da extrema-direita na distribuição de cargos. Exatamente, era o que eu A ia Itália vai, perguntar. a Itália vai ter uma compensação na Comissão Europeia. Nós vamos provavelmente encontrar um italiano ou uma italiana numa vice-presidência executiva da Comissão Europeia com uma pasta importante. É essa a única maneira de compensar. Depois há outras que estão nos corredores, que são lugares de diretores-gerais, etc., que podem ser combinadas. Na União Europeia as coisas nunca são totalmente claras. E por isso mesmo, eu acho que os socialistas ganharam aqui, com a nomeação de Costa, um lugar importante e tiveram uma afirmação importante no momento em que perderam votos. Tal como, aliás, o Renew, o grupo liberal, também perdeu votos. Mas mesmo assim conseguiu manter-se à tona. Dentro do Renew, já agora que falamos de questões europeias, houve uma tentativa por parte da ala mais à direita dentro do Renew, o antigo ALDE, do qual faz parte a Iniciativa Liberal, que tentou propor a candidatura de Coutrinho de Figueiredo para a presidência do Renew. Essa candidatura era para contrariar a candidatura à continuidade
da representante francesa, que é a presidente do Renew. Isso falhou, Coutinho de Figueiredo teve que retirar a sua candidatura, mas se tivesse conseguido, teria, digamos, um lugar proeminente nessa negociação. Teria também uma outra dificuldade, é que como o Renew apoia António Costa, apoia o pacote em que está António Costa, Coutinho de Figueiredo teria que dizer na Europa o contrário do que o seu partido disse em Portugal e ter que apoiar António Costa. Enfim, a circunstância de lhe ter falhado esta candidatura também lhe evitou a necessidade da contradição. E, portanto, estamos aqui nisto. Mas há um ponto importante. Isto ainda vai ao Parlamento Europeu. E no Parlamento Europeu, embora, teoricamente, Ursula von der Leyen tenha os votos necessários para ser eleita, é um voto secreto e ela no passado já tinha os votos necessários para ser eleita e só foi eleita por 9 votos de diferença. E depois há aqui um ponto importante, é que se acaso houvesse um azar e que de repente houvesse dentro do Parlamento Europeu uma fuga de votos e que ela não fosse eleita, não há uma segunda volta para ela ser eleita. Ela teria que desistir da candidatura e teria que se recomeçar o processo. O processo todo, não. O único caso do processo que não teria que ser recomeçado era o caso de António Costa, porque a decisão é tomada só no seio do Conselho. Mas, enfim, eu acho que este cenário, digamos, limite, não se vai colocar e vai acabar por haver, e Ursula von der Leyen vai acabar por ser eleita, e, digamos, Giorgia Meloni e a Itália acabarão por ter algum prémio de consolação no final desta crise, porque, volto a dizer, a extrema-direita passou à frente, quer dos liberais, quer dos verdes. E, portanto, neste momento, o acordo que foi feito entre os conservadores, os socialistas e os liberais é um acordo não entre os 3 principais partidos, mas entre o primeiro, o segundo e o quarto, porque o terceiro grande partido é os partidos da direita radical, que nesta fase, pelo menos do Parlamento Europeu, não tiveram vencimento e não conseguiram entrar para a distribuição dos cargos. Não lhe parece, embaixador, que aquilo a que se costuma chamar a cerca sanitária, é algo que, pelo menos, uma parte substancial do eleitorado europeu está farta de ter que aturar e quer exatamente que desapareça? A cerca sanitária é apenas para a não contaminação. A partir do momento em que as pessoas estão dispostas a ser contaminadas pelos vírus da extrema-direita, façam um favor. A questão exatamente é lícito que a União Europeia tenha um antídoto a esse vírus? Parece-me que não. Eu acho que é. Eu acho que é, António, porque é assim. Democraticamente, esses partidos têm todo o direito de avançar. Isto é verdade. Exatamente. Mas vamos ver, é como aqui em Portugal com o Chega. Na realidade, o Chega tem votos, logo tem possibilidade de avançar e deve poder fazer as coligações que quiser. Por alguma razão, o PSD não fez coligações com o Chega. No plano do continente. Nas ilhas a lógica é outra. É o anticiclone dos Açores. Mas no continente não fez. Porquê? Porque há uma consciência de que a poluição do voto pela extrema-direita é moralmente atacável. Obrigado, embaixador. O programa ficou hoje por aqui. Continua a acompanhá-lo nos sites do Jornal Económico e para a semana cá estaremos mais uma vez. Obrigado, até lá.